falar de coisa séria então aqui. Ficar só falando de futebol não, porque eu quero saber assim, você conheceu o Tevez, né? Conheci. Eu amo o Tevez. É sério que você ama o Tevez? Eu amo o Tevez. Ele divide. Por quê? Porque Por quê? quando eu comecei a acompanhar o futebol assim, ó, e lembrar do Corinthians, as primeiras memórias minhas assim, já mais um pouquinho mais velho, vem do Tevez, ali em 2005. E eu fiquei apaixonado por ele, que ele fazia muito gol no Palmeiras e dançava. Ele dançava. E aí tinha o cabelo riscadinho. E Ele falava babando. Aqui, cara. Ele era gente boa? Você conheceu ele? Você sabe que o melhor cara que eu vi jogar no Corinthians, que era companheiro, foi o Sócrates. Mas você chegou a conhecer o Sócrates? Chegamos, ele foi jogar bola lá no Palácio do Plano, lá no Torto, rapaz, quando eu era presidente. Ele, o Raí. Olha, são irmãos, né? O Sócrates era do PT, muito, muito amigo. O Casagrande, o Vladimir. O Casagrande tem a cabeça política boa. Ele é um cara bem centrado. E o Sócrates era um ser superior no meio do futebol, né? Era muito companheiro, gostava de uma cerveja, eu também gostava de uma cervejinha. Gostava? Sabe? E eu fui ver o jogo. Uma vez eu fui ver o jogo do Corinthians, Corinthians gol do São Paulo de 3-1. Eu comentava, eu era corintiano comentando o jogo na Rede Globo com Osmar Santos e um artista famoso da Globo, Lima Duarte, comentava defendendo o São Paulo. Ela é muito São Paulina. E o Coringão ganhou de 3-1. Nossa. Cara, eu lembro do Tevez indo lá depois que foi campeão brasileiro, te dar uma camisa e tal. Eu falei assim, cara, queria muito ser o Lula agora. Conhecer o Tevez. Mas o Tevez, ele saiu meio estranho do Corinthians, não foi? É, que ele mandou a torcida calar a boca. Mas o problema é o seguinte, é que hoje essa meninada toda é muito dinheiro em jogo, é muito dinheiro. Sabe, eu fico feliz por uma coisa, porque não tem jogador de futebol rico, não tem nenhum filho de banqueiro que é jogador de futebol. O máximo que o filho de banqueiro é jogador de golfe. Mas a maioria das pessoas que jogam bola são crianças pobres da periferia, então eu fico feliz quando vejo essa meninada ficar rica. Eles ficam ricos muito rapidamente, ganham muito, sabe, muito dinheiro. E é muito bom. Tem que ser assim. É muito bom, eu acho extraordinário. Eu acho fantástico ver as pessoas. Sabe? E é engraçado porque todos eles, eu não discuto se eles votam politicamente em quem que vota. O meu problema não é esse. Eu não gosto de um artista porque ele vota no Lula. Não, eu gosto de um artista porque eu gosto do artista. Se o cara canta bem, se o cara é um bom cara de teatro, um bom artista de cinema, eu gosto dele, independente do voto dele. E esses jogadores, o que eu acho fantástico nele, mesmo quando a gente não gosta, quando você vê uma entrevista dele, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu quero dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. Eu quero cuidar do meu avô. É uma coisa... Você veja o lugar que morava esse Gabriel Jesus. Lá no E ver Pereira. esse menino agora estrelando, sabe, no Manchester City. Eu acho que é uma glória. Sabe? Eu acho que é uma... Como eu vejo vocês, né? Quando eu vejo uma dupla de meninos como vocês fazer sucesso, né? Porque ninguém sonha ser miserável. Ninguém sonha pra baixo. Eu quero ser mulambento, eu quero ser pobre, eu quero dormir na rua, eu quero... Não, a gente quer progredir, a gente quer comer bem, quer viver bem, quer morar bem. Quer ser não é isso? milionário. A gente quer ter uma ascensão na vida. Sabe? E eu acho que essa meninada no futebol, eu fico muito feliz quando eu vejo ele sabe? O Tevez, você veja, o Tevez, depois que parou de jogar futebol, ele foi contratado para a China como o maior salário que um jogador já ganhou, já no fim da carreira. E eu fico batendo bola, mando o Estuquinha filmar, ver se algum chinês vê eu jogando bola. Porra, quem sabe no fim da vida um chinês me contrata, eu vou lá e... Você iria? Dinheiro. Eu ia, porra, eu fui bom de bola. Não, bom, Lula, bom, bom quanto? Deixa eu lhe contar, cara. Então é que conta. vocês não conhecem a Vila Carioca, vocês são jovens demais. A Vila Carioca é aqui perto, ali perto do Museu do Ipiranga, um pouco para baixo. Eu joguei bola, muita bola ali na Vila Jogava Carioca. aqui, em qual área? Ei, Joga que Tá, posição? eu era meia direita, eu era uma espécie de sabe, uma espécie de Kaká. Que isso? Eu não era Tá o puxando o 10, saco. Caralho! sabe? Kaká? Então a gente jogava bola bem. Entendi. Ó, nós criamos um time em 1962, ali na Vila Carioca. Eu jogava no Flamenguinho, eu joguei no Bangu, joguei no União Multa,
Depois a gente criou um time chamado Náutico. Náutico é um time de Pernambuco. Foi meu irmão que falou, vamos criar um time de Pernambuco. Aí ele criou um time, camisa vermelha e azul, sabe? Eu levava roupa para minha mãe lavar para mim poder jogar no time. Coitada da minha mãe, lavava roupa Mas no então time. você jogava bem. Olha, você conhece... 0 a 10, Você vai. conhece futebol de várzea? Conheço. O futebol de várzea você tem o primeiro e o segundo time. Correto? Eu jogava no primeiro time, então significa que eu era... O dono primeiro do time. é o que entra por isso. Hein? Significa que você era o dono do time. É como se fosse aspirante, sabe? Sim. Como se fosse aspirante. Eu jogava no titular. Titular. Porra. Meia direita. E hoje, mas hoje em dia, Lula, você acompanha o futebol ainda ou não tem tempo? Acompanho. Hoje está melhor para acompanhar, sabe por quê? Tem muito futebol na televisão. Então você assiste os melhores jogos da Inglaterra, os melhores jogos da Espanha, os melhores jogos da França. Agora você vê jogos da Rússia, você vê jogos da China, você vê jogos da Argentina. E você vê os grandes jogos no Brasil. Sobretudo quando joga o Corinthians, porque quando o Corinthians joga sempre é um grande jogo. Muito. Sabe? Então eu assisto. Eu gosto de futebol. Nunca aceitei a ideia que futebol é o ópio do povo. Quando a gente fundou o PT em 82, teve uma Copa do Mundo. E a gente estava em Bragança Paulista, num sítio de um amigo, sabe? Ia começar o jogo da seleção. Eu era presidente do PT. O PT tinha só 2 anos de vida. Aí chega um companheiro meu, chamado Mané da Conceição, que era um companheiro que tinha sido preso, tinha sido torturado, sabe? Perdeu uma perna, deu trombose na perna dele, na cadeia, gangrena. Aí esse cara voltou, ele foi para fora, e esse cara votou muito radical e ele não queria, não vamos ver futebol, não. Quando começou o jogo, ele falou, vamos levantar e virar as costas para televisão, não Protestou. vamos ver o jogo. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, é melhor você sair da sala, porque aqui não tem vira-costa, não. Aqui nós vamos ver o jogo do Brasil, pô. Eu não misturo. Eu não misturo, sabe? Quando eu gosto, e aí, sabe, eu não misturo com a política, não. Meu irmão era adversário meu era de outro partido político, sabe? Então, qual era o pacto meu com meu irmão Frechica? Ele está vivo ainda, tem 79 anos. Eu falava, Frechica, é o seguinte, a gente não discute política em casa. Quando a gente se encontrar, é para a gente conversar de outras coisas. É pra ser irmão. E não discutir. Ele era do Partidão e eu era do PT. Mas às vezes Mas não fora dava de uma casa, discussão, vocês- Não, lá em casa a gente não discutia. Não discutia. Porque senão você não vive bem. Você tem que separar os lugares que você, sabe, pode falar de determinadas coisas. E eu e ele vivemos bem. Até hoje ele que me colocou no movimento sindical, ele que me levou, sabe? Eu não gostava do sindicato, eu odiava o sindicato. Por quê? Chato. Porque eu era despolitizado. Sabe que ser despolitizado é moda, né? Ser ignorante é moda no governo Bolsonaro. Quanto mais ignorante, mais moda. Melhor. Hein? Quanto mais, melhor.